Estamos de volta com Top Saúde na TV Centro-Sul da Fundação Dom Freire Schaffler, que nos faz companhia mais uma vez, doutora Bárbara Rodrigues, lindíssima, trazendo aqui muitas informações para a gente. Bom dia. Bom dia, Juliane, bom dia a todos, obrigada pelo convite, é sempre uma honra. Você está em casa já, né? Já me sinto em casa. Doutora Bárbara, a hipertrofia é algo que é buscado por muitas pessoas, não é isso? Vai para a academia, faz a dieta, pensando no crescimento dos músculos, né? Massa magra. Explica para a gente um pouquinho o que é hipertrofia, para a gente começar. Bom, hipertrofia é o aumento da massa magra, né, do corpo, é o aumento da massa muscular. Então, o que a gente tem buscado hoje, o que a gente tem observado são pessoas que chegam no consultório, chegam na academia com acúmulo de muita massa gorda, decorrente aí de 20, 30, às vezes até 40 anos de uma alimentação inadequada, em geral rica em carboidratos, açúcares, gorduras e baixo gasto energético de qualidade, porque as pessoas hoje, elas gastam muita energia, sim. As pessoas hoje trabalham muito, acordam muito cedo, se cansam muito. Mas é uma energia que, infelizmente, não hipertrofia. Ela é uma energia que você gasta, você queima, você está em atividade, mas não é aquela atividade que realmente que traz saúde. Não é saudável. É uma atividade, economicamente falando, financeiramente falando, mentalmente falando, muito boa, mas fisicamente ela não traz tantos benefícios. Então, ela tem gente que diz, eu caminho tantos quilômetros para trabalhar, eu caminho tantos quilômetros por dia porque eu trabalho andando, né? Tipo minha mãe, né? Trabalho na escola e eu fico falando, foi para a caminhada ontem? Não, mas só na escola eu caminhei uns 2 quilômetros. Na escola eu caminhei 2, 3 quilômetros. Não serve. Essa caminhada não hipertrofia, né? Então, assim, o que a gente busca hoje é essa troca. Nós temos, por si, já uma tendência a acumular massa gorda no nosso corpo. Nós, mulheres, principalmente, infelizmente, viu, mulheres? Hormonalmente falando, nós já somos desprivilegiadas, porque à custa de muito sofrimento é que a gente consegue fazer a troca dessas massas, a massa gorda pela massa magra. E nós já temos uma tendência a acumular essa massa gorda, essa gordura, estrias, celulites. Raramente a gente vê homens com estrias ou celulites. Para isso, ele precisa realmente estar bem acima do peso. No peso normal, dificilmente a gente consegue ver. Por quê? São tendências genéticas e hormonais. Já pela própria composição corporal, nós mulheres temos essa tendência a acumular massa gorda, tanto tecido adiposo e se manifestar tanto na forma indesejada de estrias como de celulites, como de gordura localizada. Nós temos mais dificuldade na definição de músculos, nós temos mais dificuldade na perda de peso. Então, assim, o que a gente busca hoje é a hipertrofia, que é essa troca de massa gorda pela massa magra. Então, a hipertrofia nada mais é do que o aumento dos músculos, né? Fazer eles aparecerem, realçar os músculos do corpo. Meu Deus, mas mulher sofre. Sofre. A gente tem que lutar dobrado. É tudo mais difícil. É tudo difícil. Qual a influência da alimentação na hipertrofia? Então, a alimentação ela é fundamental, digamos que decisiva. Por quê? Porque nós temos genéticas e mais genéticas, né? Nós temos organismos e mais organismos. Nós temos pessoas, em geral, sexo masculino, que tem mais facilidade de hipertrofiar. E nós temos pessoas, em geral, sexo feminino, e dentro do sexo feminino, mulheres com mais facilidade e outras com menos. Isso é fato. Sempre vai existir algumas pessoas que geneticamente, metabolicamente, conseguem perder gordura mais rápido e acumular músculo mais rápido. Então, o que fazer com essas pessoas? Para manter, eu preciso da alimentação, junto com a atividade física, e aquelas mulheres com mais dificuldade, eu preciso da alimentação e da atividade física mais reforçada. Então, a alimentação ela é fundamental e necessária para hipertrofiar. Só a atividade física é fundamental? É suficiente? Não, não é. Não é, porque senão você vai gastar muita energia na atividade física, você vai sofrer muito fazendo atividade física, mas o tempo que você tiver para complementar, que seria na alimentação, você vai fazer tudo errado. E aí, em vez de você fortalecer aquilo... Se fosse em vão. Fortalecer aquilo que você conseguiu na academia,
manter aquele seu esforço, você vai fazer ao contrário. E aí você vai ingerir gordura, carboidrato, açúcar, que vai competir com os músculos que você acabou de sintetizar lá na academia, acabou de se esforçar, acabou de fortalecer. Então, a alimentação é sim fundamental, é sim necessária, e ela, quando ela não caminha junto com a atividade física, o resultado vem muito a longo prazo, se aparecer. Geralmente nem aparece, são resultados assim fraquinhos, que você fica sempre deixando a desejar. Ah, mas não está suficiente, eu tenho que malhar 2 vezes por dia, eu vou caminhar de manhã, e vou para a academia à noite, eu vou para a academia de manhã e vou para a aula de dança à noite, eu jogo bola, eu vou para a academia. E como é que está a sua alimentação? E eu não consigo baixar meu percentual de gordura, eu não consigo hipertrofiar, eu não consigo definir como é que está a sua alimentação. Então, assim, a alimentação anda junto. É uma opção, eu posso fazer ou não, mas aí o meu resultado vai depender da minha escolha, né? Eu tenho um amigo de infância que ele é personal, né, formado em educação física, ele disse que a alimentação, de 100%, a alimentação é 70% do processo. E os 30% fica por conta da musculação, das atividades físicas. Sem dúvida. Então é mais da metade da... É mais da metade da importância do todo, né? Do conjunto é mais da metade. E assim, a gente tem que dar a devida importância à alimentação. Ela tem um poder muito grande mesmo. A gente vê atletas que conseguem um desempenho altíssimo quando fazem uma alimentação de verdade junto com a atividade física. Então, eles melhoram seu desempenho assim em 300%, rendimento, aproveitamento, força. Eles disparam quando eles resolvem fazer tudo junto, porque nem sempre eles conseguem manter o tempo todo a atividade física e a alimentação. Às vezes saem, bebem mais um pouco, perdem sono, comem um pouco diferente. Nesse momento, o rendimento cai. Então, assim, a gente viu as Olimpíadas agora e eu li muito sobre isso. Então, assim, a gente vê atletas de altíssimo desempenho, tem que ter um conjuntinho fechado. Quando tem alguma coisa que não está legal, não está 100%, o rendimento cai. Então, isso a gente percebe muito, né? Já que o assunto é hipertrofia. E ganho de massa magra, a gente não pode deixar de lembrar das pessoas que mais se preocupam com isso, que são aquelas pessoas que buscam um bom desempenho físico, às vezes por vaidade, às vezes por saúde, às vezes por dinheiro, porque é sua profissão, né? Então, a gente tem, sim, essas pessoas que precisam aliar sempre, porque se elas deixarem de lado, rendimento cai, produtividade cai, e se for sua profissão, compromete. Então, tem pessoas que vivem 100%, 24 horas, tentando, em busca desse equilíbrio, né? Desse conjuntinho fechado. O difícil é o equilíbrio, mas não é impossível, né, doutora? Não é. A gente já tem muitas pessoas que conseguiram mudar. Embora hoje nós estamos marcados por uma geração obesa, hoje nós temos, assim, números altíssimos, alarmantes, impressionantes de sobrepeso e obesidade. Embora nós estejamos nessa geração gorda, a gente vive numa geração gorda, nós já temos também, sim, muitas pessoas, uma geração toda se preocupando com a saúde. A gente já tem aquela galerinha que está jovem, que está acordando 5 da manhã para correr até 6, 6 e meia, porque às 7 entra no trabalho. A gente tem aquela galerinha das 9, 10 da noite na academia, porque é a hora que tem para malhar, mas não deixa de ir. E que está tentando comer direitinho, está tentando fazer tudo, procurando acompanhamento nutricional, do nutrólogo, do endócrino, para tentar manter, para tentar perder, para tentar crescer. E aí a gente já tem, assim, um número significativo de pessoas que estão se conscientizando, que estão procurando ajuda. Mas a gente tem ainda um número também muito grande, enorme, de pessoas que não estão nem aí. Ainda é a maioria, não é, doutora? Ainda é a maioria. Não estão nem aí e acham que isso é uma bobagem e quer mesmo comer, porque eu posso morrer amanhã e eu quero aproveitar a vida louca. E não pensam que eu posso não morrer amanhã. Posso morrer com 100 anos e ter uma velhice muito triste. Muito triste, muito dependiosa, muito cheia de doenças, muito sofrida. Então, as pessoas não pensam, elas só pensam que se eu morrer amanhã, eu quero ter vivido tudo, mas às vezes a gente não morre amanhã, não. A gente vive bastante. Vive um bocado e sofrendo. E a gente sofre e a gente fica dependendo de outras pessoas e faz as outras pessoas que convivem com a gente também sofrer. Porque não é só o trabalho físico. É o sofrimento psicológico mesmo, de ver aquela pessoa muito dependente,
de para tudo você precisar de outra pessoa, muitos remédios, muito tratamento, muitos exames, muitos médicos. Isso tudo maltrata muito, né? Com certeza. Então, assim, é tudo isso que a gente tem que... É todo esse contexto que a gente tem que pensar sobre o futuro. Eu não sei se a disseminação aí nas redes sociais, hoje em dia é tudo muito exposto, não é? Mas eu tenho acompanhado pessoas que estão em busca e também estão incentivando a alimentação. Sigo... tem blogueiras, tem nutricionistas que fazem, né, fazem lives, dão dicas de alimentação, como tentar substituir uma coisa ou outra. Não sei se é porque aumentou de fato isso ou porque antes não tinha tanta disseminação. E em relação à atividade física, acho que foi ontem, a gente falou aqui, notícia de um estudo do Reino Unido, falando que o Brasil está em segundo em país de número de pessoas. No caso, é o menor número de pessoas que praticam atividade física, só perde para o Japão. E a gente já tem visto a disseminação, tem mais gente, mas ainda é muito baixo. Ou seja, nós somos extremamente sedentários. Exatamente. Porque, assim, o brasileiro, eu já li muitos estudos sobre... O brasileiro é como eu te disse, a gente gasta muita energia. O brasileiro trabalha muito. Trabalha pra caramba. Acorda cedo, rala, dorme tarde... dá conta de casa, de marido, de filho, tem um monte de atividade associada. Então, assim, nós brasileiros, nós somos pessoas que temos um ritmo de vida muito acelerado, sem dúvidas. Se você vê aqui, cidade do interior, o que eu observo, quando a gente acorda cedo, a gente já vê muita movimentação no centro. Sim, a gente cedinho. já vê muitas pessoas trabalhando, a gente já vê o pessoal que vem do interior, descarregando ali na feira, chegando nas lojas para trabalhar. Na cidade grande é uma loucura. Então, São Paulo, 6 da manhã, 5 da manhã, o metrô já é uma loucura. Lotado, Em Fortaleza, que é um lugar que eu convivo mais, muito cedo os ônibus já estão lotados. Então, assim, o brasileiro trabalha muito, sem dúvida. Não considero o brasileiro, tirando as pessoas desempregadas porque não têm oportunidade, o brasileiro não é muito preguiçoso com relação ao trabalho, não, tá? A gente está numa linha de produtividade muito alta. Mas, em compensação, o brasileiro meio que tenta justificar a falta de atividade física e o sedentarismo com esse trabalho. Estou morto de cansado. No estudo diz isso, exatamente. Os motivos: não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho companhia para poder fazer. E, às vezes, não tem disposição, porque já está muito cansado de uma atividade física que te deixou exaustivo, porém, não é a atividade física que te fortaleceu, é uma atividade que mais te adoece do que te fortalece, tirando o lado financeiro, do ponto de vista físico. Ele cansa mais, ele adoece mais, ele estressa mais, esgota mais e não te rende tanta saúde, não te rende saúde de jeito nenhum. Então, o que a gente vê no Brasil é isso. São pessoas que trabalham muito, economicamente muito ativas. A gente começa a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 23 anos. Então, assim, muito cedo. Inclusive, assim, todas as pessoas da minha idade, da minha época, formaram muito cedo, começaram a trabalhar muito cedo. E eu percebo pelo meu ciclo, todo mundo trabalha muito. Mas, em compensação, a gente tem aquele cansaço, aquela falta de tempo e dá aquela desculpa de que não deu para fazer atividade física, minha vida é muito corrida. Muito disso. E a gente se torna um país, uma nação extremamente sedentária. E isso é péssimo. Por quê? Uma nação extremamente sedentária, ela adoece mais, ela é doente, ela sobrecarrega o sistema de saúde, ela gera gastos, porque ela vai precisar de mais remédio, exame, consulta, tudo isso, suporte. E ainda é uma população que cai a produtividade em pouco tempo, porque ela trabalhou muito, ela não fez atividade física, não se cuidou, geralmente tem sobrepeso ou obesidade, e aí ela vai se aposentar mais cedo, porque ela vai adoecer de muitas coisas. Se não aposentar, tem os auxílios, né? Ficar recebendo auxílio, como diz, encostado. Se não aposentar, né? Ela vai ser encostada e a produtividade cai a zero. Exatamente. Então, assim, a gente é um país extremamente sedentário, extremamente doente. É um efeito dominó, né? Uma coisa vai derrubando a outra, vai levando a outra e vai... E, no fim das contas, é economicamente comprometido. Porque muito cedo a vida útil econômica ativa no trabalho das pessoas que não se cuidaram, que não fizeram atividade física, não fizeram uma alimentação saudável porque não tinham tempo, elas trabalham um pouquinho tempo porque elas adoecem. Uma coisa vai levando a outra. Você falando começou a trabalhar com 23. Eu comecei com 18. Meu primeiro ano de universidade eu já comecei a trabalhar. E desde então, eu parei depois que fui mãe. Com 23, porque eu estudei turno integral. De manhã. Porém, meu curso todo eu era monitora.
eu tinha estágio Trabalhava. extracurricular, não era só o curricular. Trabalhava, eu era monitora, todo semestre eu pegava monitoria, que é um trabalho, porque é um horário extra que você tem que se dedicar. Eu tinha estágio extracurricular, toda a minha graduação, e participava de projetos, né? O tempo todo estava fora só da sala de aula. Aí o tempo para cuidar da alimentação e do corpo tinha? Não, nessa época não tinha. Já estudava nutrição e lá para os primórdios, da metade para o final do curso, foi quando comecei a despertar e realmente ter conhecimento que eu precisava mudar. E eu imagino que foi um tempo, eu demorei, porque a gente espera que as pessoas despertem mais cedo. Uhum. Mas é muito também de como a gente é criado. Assim, a gente é criado, não é criado tanto com base nessa ênfase da alimentação extremamente correta. Não me alimentava ruim. Meus pais nunca foram com relação à alimentação, muito soltos, muito sem conhecimento, sem muita disciplina. Porém, não tanta. Era o meio termo. E eu acho que tem que começar a dar infância. Lá de bebê, eu acho que os grandes erros estão desde a infância, porque quando bebês, as mães se preocupam muito. O que a criança vai comer, a introdução alimentar, é fruta, é papinha, é sopinha, bota sal, não bota açúcar, não bota. As mães se preocupam. Quando chega nos 5, 7 anos, dá uma afrouxada, as crianças tomam café, pizza com Coca-Cola. As crianças almoçam picolé, sorvete, hambúrguer, o que querem. Biscoito, o que querem. E aí, quando chegam nos 12, elas já estão obesas, com obesidade infantil. Quando chegam nos 15, elas já estão com problemas psicológicos, sofrendo bullying, complexo de inferioridade, baixa autoestima. Quando chegam aos 18, 19, elas já estão no endócrino, nutricionista e nutrólogo, precisando fazer dietas rigorosíssimas para correr atrás do tempo perdido. Então, assim, essa sequência está errada. A gente tem que rever, porque isso aí está acontecendo em praticamente todas as famílias. Os adolescentes que não estão com problema de excesso de peso e obesidade, eles estão sofrendo com dietas restritas, anorexia, bulimia, deficiência de vitaminas, coisas tudo trazidas pela alimentação errada. Falávamos sobre o cansaço de toda a rotina do brasileiro, e a alimentação, ela tem um poder de, digamos, recuperar esse músculo, recuperar a nossa vitalidade? Sim, nós temos sim. Nós temos, inclusive, pessoas que já despertam para a atividade física e a alimentação adequada já na meia-idade, que a gente chama, né? Já adultos não tão jovens, aí por volta dos 40, 50 anos. Nós temos, pela nossa genética e pela nossa composição corporal, um processo chamado de envelhecimento, que é a senilidade. Então, por si só, a gente vai ter mais dificuldade em acumular músculo e em queimar essa massa gorda que vai se acumular no decorrer dos anos, mas é mais por conta da idade mesmo, porque o metabolismo cai, os hormônios mudam, e essa descompensação hormonal ela vai dificultar queimar a gordura e sintetizar o músculo. Mas, assim, nunca é tarde. Não se pode pensar que porque eu já fiz 50 anos, eu não fiz a atividade física até hoje, eu não vou fazer mais. Eu vivi bem até agora. Você ainda pode, sim, otimizar anos em saúde, anos saudáveis na sua vida. Se mesmo aos 50, 60, você buscar atividade física. Então, assim, eu tenho visto mais na academia, inclusive, eu acho que porque está muito perigoso, né? E embora antes dessa época de Covid também, está mais perigoso e as pessoas estão com menos tempo para fazer caminhada, ou tem que ser muito cedo, que ainda é escuro, ou já tem que ser à noite. Eu tenho visto mais pessoas de meia e terceira idade na academia. E isso é muito bom, isso é muito válido, porque as pessoas estão se cuidando. Eu imagino, por tudo que a gente estuda, pela geração que a gente vem acompanhando, no decorrer dos anos, que essas pessoas não começaram aos 15 nem aos 20. Elas podem ter começado aos 40, 50, e hoje com 60 elas estão lá. E elas estão melhorando a composição corporal? Estão, sem dúvida. Elas não vão mais conseguir aquele abdômen trincado, aquele músculo extremamente hipertrofiado, mas elas vão conseguir melhorar muito a composição corporal, elas vão conseguir otimizar muito a qualidade de vida delas. Elas vão driblar inúmeras doenças. Se elas já são doentes, elas vão conseguir o controle dessas doenças. A gente vê pessoas hoje fazendo essas atividades físicas
Já também por questões ortopédicas, não é só por diabetes, hipertensão, pessoas que fazem pensando em prevenir câncer, em se recuperar se acontecer alguma coisa. Eu me preocupo muito com queda, se eu cair. Quem faz atividade física, quem tem uma vitalidade maior, ela se recupera mais rápido de qualquer trauma. Pode ser uma queda, um acidente, uma doença, uma cirurgia, tudo. Então, a gente já vê essas pessoas de meia e terceira idade se preocupando em estar na academia para se preparar para o pior. Quando eu adoecer, eu estou bem melhor. O meu corpo vai se recuperar mais rápido. Meu corpo tá bem, está preparado, tem condições de responder, de reagir e vai se recuperar, sem dúvida, muito mais rápido do que quem é sedentário. Então, com certeza. Tem como. Eu tenho pacientes, mulheres que já chegam para mim aos 40, não dá mais tempo, eu já sou toda flácida, eu só tenho gordura. Dá tempo assim, sim. A gente vê exemplo, a internet está aí para dar vários exemplos. Dá tempo sim, porque nós temos inúmeras pessoas com muita força de vontade, que aos 40, 50, elas têm um percentual de gordura baixíssimo, mais baixo do que meninas de 20, 25 anos. E assim como o percentual de músculo altíssimo. Muitas pessoas que se dedicam, que realmente se propõem a fazer atividade física regular, uma alimentação certinha. Pessoas, muitas vezes, que não bebem, já não bebem mais, então já estão procurando mudança no estilo de vida. E além, há que se falar também, puxando um outro gancho, sobre toda essa atividade física, né, toda essa vibe das pessoas quererem hipertrofiar, quererem se tornarem mais saudáveis. Estudos mostram que essas pessoas que procuram hipertrofiar, que procuram as academias, que estão muito ligadas a melhorar o peso e a composição corporal, são pessoas que têm bebido menos e têm feito menos uso de drogas, porque elas sabem que isso compete. O álcool e as drogas, eles competem com... Seriam duas forças, né? São duas forças que vão ficar brigando dentro do seu corpo para ver quem ganha, né? Quem tem mais força e quem vai prevalecer. Então, essas pessoas, elas bebem menos e elas fumam menos e elas se alimentam melhor e elas consomem menos drogas. Elas tendem a não se interessar em usar drogas porque elas sabem que tudo isso vai botar a perder todo o teu esforço na academia e toda a tua privação alimentar. Porque você se priva de comer coisas que te dão prazer porque são coisas mais prejudiciais. Então, assim, viva as academias, viva os projetos de hipertrofia, os projetos de perda de peso, porque as pessoas, os jovens principalmente, quando se envolvem nessa vibe de atletismo, de músculo, de tentar perder gordura, de correr, acordar cedo, de competições, nós temos menores taxas de pessoas, de jovens que se envolvem com droga, com álcool, com certeza, né? E com violência e com tudo isso, né? O esporte é vida de verdade. E vem uma vida adulta, uma terceira idade mais saudável. Então, são frutos que vão ser colhidos também mais na frente, frutos doces. Para sempre, para sempre. São hábitos que você cria na adolescência ou na juventude que dificilmente você abandona. As pessoas demoram a despertar para esse mundo da atividade física, da vida saudável. Mas quando as pessoas despertam, dificilmente elas abandonam. Geralmente elas levam até a minha avó, ela caminhou durante 40 anos. Tem 84. E ela, aos 40, ela começou a fazer caminhada com meu avô. Ela caminhou por 40 anos e até hoje ela já tem uma certa dificuldade de se locomover, mas é um hábito que ela faz todo dia, é uma pequena caminhada. E ela se sente bem, ela gosta. É uma coisa que, para ela, o prazer do dia é fazer essa caminhada. Ela caminhou durante 40 anos, então dificilmente ela vai abandonar o hábito da caminhada. Ela vai abandonar quando ela realmente não tiver mais condições de ir. Hoje ela vai com a cuidadora dela, que vai pegando na mão, vai acompanhando e segurando ela, e elas caminham já não tão rápido, já não é aquela caminhada intensa, que gasta tanta energia, mas é mais que válida. 84 anos. Com certeza. Mas assim, se ela não tivesse caminhado por 40 anos, hoje, será que ela iria começar a caminhar? E talvez não estivesse nem conseguindo caminhar mais, né? De caminhar. A gente brinca muito lá em casa, né? Ela reclama muito de dor, muitas dores. E aí as filhas dela ficam: mãe, pelo amor de Deus, não reclame de dor não, que a gente entra em desespero. Porque a senhora caminhou por 40 anos e está toda cheia de dor. Imagine a gente começar a caminhar outro dia,
umas nem fazem caminhada, nem atividade física, como é que vai ser a velhice dessas pessoas? Então, assim, ela criou esse hábito por 40 anos e ela vai até o dia que ela não puder caminhar mais, de verdade, ela vai manter a caminhada. Então, o que a gente vê, quando as pessoas despertam, elas seguem e elas não abandonam mais o hábito. E nunca é tarde para começar. A gente vai ter que ficar por aqui, estamos extrapolando aqui o tempo, na sequência vem Conexão Dinâmica e vamos continuar, porque está longe de acabar essa temática, doutora. Vamos continuar. É uma temática muito interessante, as pessoas gostam muito de falar sobre hipertrofia, não só os jovens, né, os adultos e até as pessoas já mais idosas gostam muito e se interessam muito, é um tema muito interessante, a gente tem muita pauta, muita informação para passar. Tá, Instagram da doutora Bárbara, @BárbaraBruna_Nutri. Segue lá, acompanha os conteúdos que ela está postando. Com certeza tem sempre lá alguma coisinha, né, doutora, para informar. Sempre, e também toda semana tem posts interessantíssimos, né? Geralmente as pessoas reagem muito, comentam, fazem print, guardam, compartilham nos grupos, isso. Sempre informação interessante. Tem dúvida, entre em contato lá com ela, quiser agendar também a consulta, lá no Instagram é possível, né, doutora Bárbara? Sim, com certeza. Só mandar o contato lá, interesse em marcar a consulta, pronto. A gente está sempre respondendo. Tudo se resolve, porque se tem uma pessoa que entende aqui é ela. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.